Meus amados irmãos, bom dia, que a paz do Senhor esteja sobre cada uma das vossas vidas. Amém. E eu desejo que este sábado seja um sábado abençoado para todos. Se eu não me engano, é o penúltimo sábado do ano em que estamos por aqui. Que nós estamos por aqui, não, que o ano ainda está por aqui. Como diz a Bíblia, tudo passa, mas o que serve ao Senhor permanece para sempre. Tem um versículo no capítulo 22 do livro dos Reis. E o versículo 10 que diz assim uma frase: O sacerdote Hilquias me deu um livro. É assim que diz a palavra do Senhor. O sacerdote Hilquias me deu um livro. Esse versículo fala da vida de um jovem rei, nem jovem, um garotinho de 12 anos que os seus tutores lhe induz a que ele promova um avivamento, uma reforma no seu reino. E eu estive pensando, quando li esse versículo hoje, todos nós procuramos fazer reformas em nossas vidas. A palavra reforma é uma ressonância de forma. Ela é um impulso do que é da forma que a gente tem. Quando diz reforma, na verdade, reforma é uma palavra central, é a segunda das três. Tem a reforma, a forma e a deforma. Provavelmente a reforma, ela pode servir como uma consequência da forma e uma consequência da deforma. A verdade é que todo ser humano consciente, ele procura sempre fazer uma reforma de sua vida, seja por ter forma ou seja por ter deforma, estar deformada. E analisando cronologicamente os tempos, a reforma sempre acontece num certo período de tempo de nossas vidas. As empresas fazem reforma, inventário no final do ano. As pessoas trocam de carros, as pessoas pintam casas, melhoram suas casas, seus ambientes, mudam o armário, sempre estão fazendo mudanças no sentido de reforma. E esse jovem garoto, esse jovem rei chamado Josias, o rei com 12 anos, ele promove uma reforma mais baseada em finanças. Ele procurava, antes que nada, fazer uma reforma litúrgica, ou seja, uma reforma na adoração a Deus, uma reforma religiosa. E ele procurava também fazer uma reforma financeira e econômica no país, de tal maneira que, acidentalmente, um livro foi encontrado. Mas ninguém pretendia fazer uma reforma em um certo âmbito muito essencial da vida. Se preocupava pelo externo, pelo religioso, pelo litúrgico, pela adoração, pelas aparências, pelas coisas que estão nas nossas vistas, na vista do rei e de todos. Queria melhorar o templo, queria melhorar a adoração, queria melhorar as coisas externas, no sentido visíveis e presente. Mas ele viu que também precisava de uma reforma financeira e econômica no país, de maneira que saiu buscando os meios e houve uma adesão muito grande nessas duas reformas de Josias, no religioso e no financeiro. De tal maneira que havia muito dinheiro. E passando por uma parte do templo, alguém encontrou um livro e viu este livro e leu e sentiu que este livro tinha uma vivência, uma vigência tão grande há quase 60 anos atrás. Porém, naquele momento, aquele livro era esquecido, abandonado, empoeirado e sem utilidade nenhuma. Quando aquele sacerdote agarrou o livro que leu, ele disse: Ai,
Estamos muito aquém do que nós deveríamos fazer. Estamos nos preocupando com o exterior do templo, estamos nos preocupando com a forma de adoração, estamos nos preocupando com as pessoas que exercem os trabalhos, os religiosos, os líderes, os servos, os adoradores. Estamos preocupando com as finanças, com o dinheiro, com a prosperidade, com as coisas que nos convêm exteriormente. Mas eis olha aqui o que diz este livro. E aquele homem levou o livro para o jovem rei. O rei, por isso que o versículo diz, o sacerdote Hilquias me deu um livro, o rei dizendo. Quando o rei tomou aquele livro, ele viu que a reforma financeira não era suficiente e não bastava. Ele viu que a reforma religiosa também era insignificante. Aí ele viu que havia outra coisa, não com forma, mas em deforma. Era o lado moral, o lado espiritual do povo e do próprio rei. Quando ele viu os descontextos que havia na vivência diária daquele povo, daquela nação, que ele olhou com a palavra de Deus do livro do Deuteronômio, ele rasgou suas vestes, se humilhou, vestiu-se de cinza e proclamou uma reforma, não só financeira, não só religiosa, nem na adoração, mas uma reforma moral, espiritual. Aí foi que Deus se agradou, porque o povo se deu conta que era uma geração não só ignorante das coisas de Deus, era um povo que estava pecando de maneira deliberada, mas ignorando. Quando chegaram ao conhecimento da palavra do Senhor, aquele povo se tocou e disse: estamos pecando com Deus. Vamos voltar para a palavra do Senhor. Vamos ser mais crentes, vamos ser mais fiel. Vamos agradar ao Senhor, porque Deus não se agrada só de nossas frequências cultuais. Deus não se agrada somente dos nossos cânticos, que muitas vezes, sem fazer uma reforma interna e pessoal e interior, as nossas adorações são vazias, profanas e abomináveis, porque nossas vidas não estão diante do altar do Senhor. E aquele povo caiu em pranto, buscou ao Senhor, mesmo com os cofres abarrotados de dinheiro, por conta da reforma do rei Josias, consistia em prosperidade e em liturgia, mas em interioridade, em espiritualidade e em moral, o povo escasseava, o povo parecia e era medíocre. Então o profeta induziu, ou melhor, o rei induziu o povo a clamar a Deus e dizer: a reforma de nossas vidas tem que ser uma reforma por dentro, na alma, no coração, na visão dos céus, na visão do próximo, em cumprir as escrituras a tudo que ela pede. E não só estarmos sentados em igrejas, nos bancos, mas a gente tem que cumprir o mandato do Senhor de amarmos uns aos outros, evidenciar e vigenciar nossas comunhões em práticas, em vivências, em carinho, em sinceridade, antes mesmo de qualquer outro serviço. Que o ano de 2024 seja um ano que nós vamos fazer reformas em nossas vidas espirituais. Não só adesão às finanças, a dinheiro, a querer mais emprego, a querer mais dinheiro, a querer mais posses, mais bens materiais, mas vamos nos preocupar com os valores espirituais, com os valores, aquele que ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. E a Bíblia diz também aqui que o profeta se preocupava também com o litúrgico, com a adoração, porque passou mais de 50 anos que Baal e Acera dominava o culto naquele tempo. Mas Josias sabia, não basta voltar aos cultos sagrados a Jeová se as nossas almas estão empoeiradas e não sabemos a palavra do Senhor. Vamos reformar-nos triplicamente no financeiro, no litúrgico e, sobretudo, no moral e no espiritual. Meu amado, minha irmã, você chegou a este ano já culminando, terminando e adentrando um novo ano. Que esta palavra chegue ao teu coração e você não seja tão aquém daquilo que Deus exigiu de você. Ele exige. Você tem um chamado, você tem uma vocação, Deus te chamou. Agora,
atualiza essa vocação neste novo ano que entra. Desfruta esses dias natalino e, e do último dia do ano, mas no começo do ano. Faça uma reflexão como o rei Josias, quando leu o livro dos profetas, quando leu o livro do sacerdote, leu o Deuteronômio, e ele se reformou. Bendito Deus Pai, eu te peço, Senhor, por este teu servo e essa tua serva, que ouviu esta palavra nesta manhã, Senhor. Toca profundo nesta alma, neste coração, Senhor. Inquieta que o teu Espírito possa persuadi-los a eles, Senhor, de que tu podes, Senhor, fazer muito mais na vida deste povo e que eles podem, Senhor, fazer muito mais para ti. Dá-lhes, pois, Senhor, uma consciência e conscientização de que este ano de 2024 seja o ano da dedicação, da devoção e da preocupação, Deus amado, pelos pecadores, pelas almas perdidas e por nossa melhora no sentido de servo. Deus nos ajude e nos ponhamos em tua santa e bendita mão. Se conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.